Boa noite, Jackson. Boa noite, Rodrigo. Rodrigo de volta aí, depois de um tempo na enfermaria. Jackson também. Isso aqui está esquisito, porque tivemos um programa em que você ficou fora, É verdade. depois foi o Fui Rodrigo, eu. primeiro foi o Rodrigo, depois foi você, depois eu. Estão dizendo que isso é um movimento da esquerda, mas eu não acreditei porque atingiu o Marcelo também, mas é um movimento da esquerda contra nós aqui. Mas não, a gente semana passada a gente não fez, porque eu não pude, né? Jackson também não estava bem. Eu não estava Na nem outra falando. semana o Rodrigo não pôde. Mas hoje a gente retoma. Vocês estão bebendo alguma coisa aí? Eu vou fazer a minha bebida daqui a pouco. Também. Você Eu, tá... eu hoje estou inspirado aqui. Foi de Logan, me lembra o Collor. Fernando Collor de Mello. Academia de Tênis. Que votou contra a reforma da Previdência, tá? Votou contra? Votou contra. Ah, é mesmo. Então, estou tomando aqui um Logan. Mas por isso ou por o Logan ser bom? Não, tomando pelo Logan ser bom, né? Não tomava Logan há muito tempo. É um uísque que eu sempre gostei. E no Brasil também é difícil de achar, né? Aqui é mais fácil. Eu nunca mais ouvi, não. Aqui faz sucesso entre os ingleses que moram por aqui. Gente, vamos começar. A gente está aí há 2 semanas sem fazer programa, né? Quer dizer, não teve semana passada e na outra foi só eu e o Jackson. E aí eu queria propor o seguinte para vocês, a gente começar pelo fim. Bora. Começar pelo craque Pereba da semana, porque eu acho que a partir daí o assunto voa, né? E aí a gente vai poder falar da história do porteiro, da história do AI-5, das eleições na Argentina, a movimentação no Chile na semana passada que a gente acabou não tratando, o impeachment do Trump que avançou ontem e as eleições no Reino Unido que foram, finalmente o parlamento conseguiu aprovar alguma coisa com uma forte... Você sabe que o maluco beleza está se transformando em alguém estratégico, não? Ele é muito inteligente, não dá para subestimar. Boris Johnson é um cara extremamente inteligente. Ele saiu por cima nessa história toda porque ele conseguiu o que ninguém imaginava que era um acordo. Ali ele renasceu politicamente. Se ele não conseguisse um acordo, ele ia ter muita dificuldade. Mas ele jogou um truque e perdeu, né, o Marcelo? Ele apostou as fichas, ele teve que aprender um pouco. Mas aí ficou, na cabeça do eleitor inglês, ficou aquela coisa da má vontade do parlamento. E ele conseguiu um acordo com a União Europeia e o parlamento não permitiu, como foi a Theresa May. E o pessoal está de saco cheio. E não o parlamento como um todo, uma parte muito pequena do parlamento. Verdade. Sim. São os irlandeses. Agora, eu acho, assim, se você me perguntasse semana retrasada, quando a gente conversou, eu e o Jackson, eu achei que eu não sei nem se eu botei ele como craque da semana por ter conseguido o acordo, não lembro direito. Colocou, me lembro que sim. E assim, não, ele não foi o craque por conseguir a eleição era uma coisa inexorável, quer dizer, não dá para você se manter com o governo minoritário por mais tanto tempo, então era uma necessidade. Agora, eu acho que o processo eleitoral vai ser ruim para ele. A campanha em si vai ser, apesar de ele estar bem nas pesquisas, né, ele está com praticamente 40% das intenções de voto, aí vem depois o Partido Trabalhista com 25%, o Liberal Democrata com 15%, o Brexit com 10% e tal. Mas eu acho que ele vai sofrer na campanha, porque ele fez o discurso todo dele do Brexit, falando, olha, a gente tem que parar de perder tempo falando do Brexit, tem que falar sobre a saúde, educação. Ele tem um problema, né? Que é uma eleição de pauta única, né, Marcelo? Não tem outro. Esse é o problema da eleição para ele. Não, mas aí que tá, cara. Ele vai tentar discutir outros problemas, mas a eleição está imposta, é o único tema. Não pode. Rodrigo, é o contrário disso. É o contrário disso. Enquanto o Brexit não saía, ele queria falar, gente, a gente tem que se livrar do Brexit para discutir os problemas reais das pessoas. Sim, Marcelo. Agora que o Brexit
quer dizer, foi adiado e vai ter eleição, ele quer falar sobre o Brexit. E os trabalhistas, os liberais querem falar sobre o governo. Mas não tem como não falar do Brexit, porque em janeiro está ali, Marcelo. Não, mas está claro, assim, mas a posição do Brexit é meio essa pauta é do... Marcelo, essa pauta é do Brexit. Vai ser monocórdica para qualquer um. Mais ou menos, gente, se vocês acompanharem o que o Partido Trabalhista, o Jeremy Corbyn, o que a Joe Simpson do Liberal Democrata está falando, eles não estão quase falando de Brexit. Mas não tem como não falar, vai chegar quando entrar a eleição, não tem outro assunto. Sim, mas assim, a posição está clara, Rodrigo. O Partido Trabalhista quer um novo referendo, o Partido Conservador quer uma maioria para aprovar esse acordo, e o Partido Liberal Democrata quer o fim do Brexit, quer dizer, quer permanecer na União Europeia. E você tem o partido do Brexit querendo o Brexit sem acordo. Então, essas posições estão claras, a população não vai querer muito discutir isso, quer dizer, já sabe o que cada um quer ali, nesse ponto. Então vai ser muito uma eleição de porrada no Partido Conservador, eu acho. E porque a avaliação das pessoas em relação aos temas principais, né, saúde, educação, segurança, economia, não está boa. Então eles vão em cima de quem está no governo há 10 anos, certo? Mas vamos falar do craque do Pereba dessa semana? Bora. O Pereba é o presidente do Chile, sem dúvida. Para mim, o Pereba da semana chama Flávio Bolsonaro. Para mim, é o presidente do Chile. O cara não teve uma leitura correta do movimento, não soube conduzir no primeiro momento e deixou o processo ganhar uma dimensão que talvez não precisasse chegar tanto. Bem, o Flávio Bolsonaro por razões óbvias, né? Ou seja, dar uma entrevista aquele para Leda Nagel e falar o que ele falou, enfim. Aí foi o Eduardo. O Eduardo, perdão. Isolou ainda mais o partido, isolou ainda mais o núcleo do presidente, ou seja, fez com que os militares tivessem que se expor para emitir uma determinada opinião. No momento que o Jair estava cantando vitória sobre a Globo. E para mim o fator mais negativo disso, na verdade, foram hoje a correia de transmissão que deu na caserna, né? Ou seja, uma série de generais e almirantes aí emitindo opinião para os jornalistas, já saindo do off, falando já em on, do absurdo da fala do Eduardo. Ou seja, isso cria um incômodo no núcleo do presidente muito grande. Né? Eu vou votar com o Rodrigo. Eu acho que o Pereba da semana assim, pelo conjunto da obra, o Eduardo Bolsonaro, né? Exatamente mas assim, não pelo que ele falou do AI-5, porque assim, dali não vem nada muito brilhante. Até porque o pai foi eleito presidente e nós assistimos milhares e milhões de vezes ele falando sobre isso. E falou do Ustra na votação do impeachment da Dilma, quer dizer, não tem novidade ali. O fato é que isola mais ainda um governo. O ponto foi que, assim, o Bolsonaro, como disse o Jackson, estava numa onda, assim, tipo... Assim, eu estou quase inimputável, porque inventaram essa história do porteiro, que o suspeito do assassinato da Marielle tocou na minha casa para entrar no condomínio. Isso foi negado, enfim, diversas fontes falaram que isso não é verdade. O próprio... o morador lá, que também é suspeito, que tinha 117 fuzis em casa, falou que ele tocou lá, não tinha lá no registro, aí começa a esquerda a falar, não, mas não olharam o registro direito e tal. Mas assim, estava numa onda de que, olha, a Globo é mentirosa. Ele estava na a esquerda e a Globo ficam fazendo armação para me arrebentar, para me associar a um crime de homicídio. E, a partir dali, ele ficou... Qualquer coisa nova que surja, que não saia da boca de um filho dele ou dele, vai ter o direito de ter dúvida. Né? Então, até ali, até o AI-5, estava surfando uma onda maravilhosa. E aí o menino vai lá, o Eduardo Bolsonaro, e fala um negócio desse. E aí perde-se a onda. O tema deixa de ser a falsa denúncia, vamos chamar de falsa denúncia, de envolvimento do Bolsonaro com o assassinato da Marielle, passa a ser a história do AI-5. Né? Então, o pai dele perdeu com isso. Né? Então, acho que ele é o Pereba da semana.
Posso mudar o voto, não? Pode. Vocês me convenceram. Vamos de Eduardo Bolsonaro para ter direito à música no Fantástico. Boa. Posso começar a lembrar? Eu vou te falar uma coisa. Se ele não tivesse falado essa história do AI-5, para mim, os perebas da semana, eu vou falar o nome de uma pessoa, porque são todas, com exceção do Haddad, que não falou nada. Todas as lideranças da esquerda, com exceção do Lula, que falou com muito... Praticamente nem falou sobre esse assunto. Nem falou, ele fez um comentário, na verdade, sobre a Rede Globo. Exatamente, falou sobre a Globo. Sobre a Globo, sobre a Bandeirantes, sobre a Record. Mas, assim, se o Eduardo Bolsonaro não tivesse falado do AI-5, para mim, os perebas da semana seriam todas as lideranças da esquerda que embarcaram nessa história. Quer dizer, não dá para você falar que a Globo mente em relação ao Lula e falar a verdade em relação ao Bolsonaro. Não dá. Não dá para você ser contra vazamento contra a esquerda e a favor de vazamento contra o Bolsonaro. Ô, Marcelo, então, assim, mas aí, Marcelo, tem uma perde a credibilidade. Não dá para você falar que os fins não justificam os meios no caso da Lava Jato, que por conta da luta contra a corrupção fez uma série de ilegalidades, e ao mesmo tempo você... Né? Assim, os fins justificam os meios. Vamos atacar o Bolsonaro, falar que ele matou a Marielle, sem nenhuma... Assim, era uma história, numa boa. Então, Marcelo, mas... Só para concluir, na minha opinião, eu posso estar sendo ingênuo e tal, mas para mim é uma história tão absurda e patética quanto a história de que o triplex é do Lula. Ô, Marcelo, mas assim, sem querer entrar no assunto, abordar, enfim, a questão do porteiro, do interrogatório, enfim, do que ele falou. O PT falou menos, inclusive, mas veja bem, assim, a mim não me surpreende em nada as movimentações, seja do Eduardo, do Flávio, do presidente e de uma parcela da esquerda. Porque, na verdade, há uma relação de sobrevivência entre esses antagônicos, Marcelo. O que o Eduardo faz? O Eduardo alimenta a sua tropa. A esquerda alimenta a sua tropa, ou seja, nessa divisão. E nós aqui, que somos bem pouco weberianos, gostamos de trabalhar com tipos ideais, a gente fica sempre nessa chamada dialética da contradição, porque tudo é contraditório, né? A crítica da esquerda é contraditória porque elas perfilam a Rede Globo, que outrora era inimiga, enfim. Então, assim, eu vejo isso com super naturalidade, o que aconteceu. E eu acho que a esquerda também... Eu acho que você perde a credibilidade de qualquer denúncia. Mas, Marcelo, é só... Quando você embarca numa coisa frágil dessa, Marcelo, mas veja bem, nós estamos... insinua que o presidente tem envolvimento com o assassinato da vereadora, você, assim, é um passo muito grave, cara. Marcelo, olha só. E você perde a credibilidade. O PSL se alimenta e depende da sobrevida, sobretudo da esquerda. Veja bem, se nas capitais, nos grandes centros urbanos, não tiver um candidato de esquerda, o PSL ele perde nitidez completa. Ele precisa da esquerda para ter nitidez. E a esquerda, como não tem unidade no campo da esquerda, muito pelo contrário, a esquerda está mais fragmentada do que a gente possa imaginar, o petismo faz isso, faz esse movimento de ir para cima. Então, assim, eu acho que tá dentro dos jogos. O que me causa estranheza é que o centro político, que antes namorava com o lulismo e é um bolsonarismo envergonhado, está sendo dragado nesse processo. Eu vou te falar, eu acho que a esquerda está fazendo tudo errado. Pode ser que seja fazendo errado, mas ela não tem como não fazer eu acho assim, eu acho que essa história de ficar dando porrada no Bolsonaro sem parar e deixando a direita liberal nadar de braçada... Mas é a lógica de um terço, Marcelo, é a lógica de um terço, Marcelo. Tem que animar o seu um terço. E aquele terço mas não é um terço, não é muito um terço, não. Tudo bem, mas é 25, 30. Marcelo, e quem decide o segundo turno não está aí. Mas é que tá, mas um terço do meio ele é pendular, Marcelo, ele vai para lá. Sinceramente, o eleitor não está aí ainda, não. Ele não está aí. Não está não, Rodrigo. E o eleitor da esquerda, do PT, não vai deixar de votar no Lula. Desculpa, o eleitor está aí sim. O eleitor está aí sim. Você acha que a sociedade está prestando alguma atenção a isso tudo? Em quais os assuntos? O do porteiro?
Como não? Eu vou te falar uma coisa. Eu vou mudar o meu voto aqui. Não, deixa eu colocar aqui, não é questão do porteiro. Eu quero dar minha opinião sobre isso. A questão do porteiro, para mim, é outra. Eu não chamaria questão do porteiro, eu chamaria uma barriga enorme da TV. Uma barriga enorme? Ué. É o Jornal Nacional, não é a primeira vez, a história do jornal. Não é a primeira vez. Eu estou até escrevendo um artigo sobre isso, não existe imprensa imparcial, ela é parcial e ela faz o jogo. É um agente político e ponto. Deu uma barrigada, deu uma barriga feia, entrou querendo jogar o presidente na questão Marielle, tomou algum cuidado de dizer... E aí eu digo o seguinte, se o Jair Bolsonaro naquele dia não tivesse em Brasília, isso tinha tomado uma outra dimensão, a sorte que ele estava em Brasília registrado num painel. Então eles fizeram uma jogada. Quando eles fazem essa jogada, nessa direção, ficou todo mundo tonto. O Jair Bolsonaro reagiu de uma forma violentíssima. Eu assisti toda a live dele, que lá para ele era 4 horas da manhã, que era um pouco importa. Eu assisti, ele começou bem, e ele foi se indignando, ele foi crescendo na live, foi ficando aborrecido, e foi ficando com raiva, chegou a chorar num determinado momento, fez um jogo bem feito. Então, até ali não havia porteiro, ali havia a TV Globo e um presidente indignado com a decisão da TV Globo jogar ele no meio da uma insinuação grave, né? Aí, isso tudo aconteceu, estava num campo. Mas eu pergunto para o Jacques... Quando é que a esquerda entra? Deixa eu terminar um pouquinho. Deixa ele terminar, Rodrigo. Deixa eu terminar um pouquinho. Quando é que a esquerda entra nesse jogo? Quando o Bolsonaro inventa o negócio do AI-5. Depois que a Globo ficou tonta nisso, a Folha de São Paulo veio correndo ao socorro da Globo. Aí começou a inventar. Aí sim, entrou porteiro, procuradora. Hoje eu estou vendo aqui a notícia que a procuradora desistiu do processo da Marielle. Tem uma série de coisas acontecendo. Virou um fato político. Virou um fato político. Agora, sinceramente, o eleitor do Bolsonaro reafirmou a posição contra a Globo, o eleitor contra a Globo reafirmou essa posição, e a esquerda só chegou nesse jogo na hora do AI-5. Para mim foi isso. Não, a esquerda chegou antes, Jackson. A esquerda, antes do AI-5, a esquerda, assim, se você olhar as lideranças da esquerda, todo mundo postando alguma coisa, exceção do Haddad, verdade seja dita, com exceção do Haddad e do Lula, o Lula por esperteza e o Haddad talvez por cautela, o preguiça. Não embarcaram nessa história. O resto todo ficou suspeitando do Bolsonaro ter envolvimento com a história da Marielle, cara. E assim, e postando, a Jandira fez isso, o Freixo vai ter não sei se foi hoje ou amanhã que vai ter um movimento do PSOL, negócio da Marielle, que foi acionado por conta da história do Bolsonaro. E assim, quer dizer, a esquerda alimentou uma barrigada da Globo, quando podia ter sido falado assim, ó, vou ficar aqui como o Dória ficou, como todo mundo ficou, ó, vamos ver o que estão falando, quieto, né? Isso. Porque era claro que era uma barrigada, pelo amor de Deus, Jackson. Óbvio que era uma barrigada. Marcelo. E aí você, a tua crítica à Globo, a tua crítica à imprensa, a tua crítica, né, das maldades, das leviandades, dos vazamentos, vai tudo por água abaixo, porque quando é para o teu inimigo vale, quando é para você não vale. Então, assim, eu acho que foi um erro boçal e que foi salvo pelo Eduardo Bolsonaro a falar do AI-5. Mas eu queria mudar o meu voto, que o que eu acho que vai acontecer com o Eduardo Bolsonaro? Vão falar mais uns dias aí sobre essa história do AI-5, aí vão tentar levar para o Conselho de Ética e tal, mas acho que na hora H vai chegar uma tropa de choque e vai parar com isso, até porque o Bolsonaro já falou coisa muito pior, e não perdeu mandato nenhum. E não tinha um amigo com presidência da República, muito menos um pai. Então, eu acho que vai passar. O que não vai passar, e aí eu vou mudar o meu voto, para mim o pereba da semana é o Witzel. Mudou o voto? Mudei meu voto. Caraca. O pereba da semana, para mim, é o Witzel. O eleitor do Bolsonaro, que foi quem elegeu o governador Wilson Witzel, não quer ver ele mais nem pintado de ouro. O eleitor clássico do Bolsonaro. Não estou falando do eleitor manada,
que tem relação com a igreja, que está em território ocupado por milícia, é outra história. Mas o eleitor clássico do bolsonarismo não quer ver mais o Wilson Witzel pintado de ouro. E isso tem impacto para o futuro político dele e, infelizmente, impacto para o governo do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, do jeito que está, sem ter boa vontade do governo federal, pior, tendo má vontade do governo federal, vai ser muito complicado. O Eduardo vai passar. Deu uma cafuringada, o pai perdeu a onda que estava bem, mas vai passar. O Witzel, eu acho que a perda é grande e duradouro. Ó, esse assunto aqui daria um programa inteiro. Eu só quero discordar de vocês dois. E acho que isso tem um efeito político monstruoso, mas muito grande. O Bolsonaro sempre foi um cara de 10, 15 pontos, chegou aos 60 pontos por conta do antipetismo. Esse antipetismo estava estacionado lá, ele veio para a coluna do mês e está se deslocando para lá. Cada vez que o Bolsonaro é envolvido com assuntos dessa natureza, os caras vão se afastando mais ainda. Porque, veja bem, assim, a gente não pode, jornalista gosta de falar um negócio, vocês, todo mundo que trabalha com jornalista, não dá para brigar com a notícia. Vai me dizer que tem um porteiro no prédio, no condomínio do presidente, que diz que o motorista do cara que assassinou a Marielle no dia do crime teve lá e ligou para a casa do Jair. E o Jair atendeu. E o Jair atendeu? Veja bem, isso é notícia ou não é notícia? Mas tem que apurar, Rodrigo. Não, eu tô falando de tem que apurar. Como é que o cara atendeu se o cara estava em Brasília? E aí a Globo dá isso, porra, destaque no Jornal Nacional. Marcelo, tô falando de notícia, Marcelo, não tô falando de apuração, Marcelo. Aí, veja bem, vamos pegar aqui a conjuntura. Uma semana antes da morte da Marielle, os assessores do Carlos Bolsonaro brigam com a Marielle. Está lá na Folha de São Paulo, essa matéria. O cara que matou mora no condomínio do presidente. A filha do cara que matou foi namorada do filho do presidente. Aí o porteiro disse que o cara, no dia da morte, foi na casa do presidente. Isso é notícia ou não é? Não é notícia, não. Não dá para brigar com a notícia, gente. Isso não é notícia. Como não é notícia? Notícia tem que ser apurada. Então, sei lá. Eu estou defendendo a Globo, mas a Globo deu o outro lado. Qual é o problema disso? O problema é que a órbita do entorno do presidente, essas pessoas flutuam. E aí botou, evidentemente, o símbolo da dúvida. Não, Rodrigo, não. A Globo tem os dois lados. Acontece o seguinte, as pessoas estão mais pré-indicadas por conta das relações existentes e das fotos que estão colocadas aí, de fulano com Beltrano com ciclano, que aí a narrativa vai se fechando. Esse é o problema. E essa é a notícia. Não dá para brigar com a Rodrigo. veículo. Agora, para a notícia, não dá, cara. Rodrigo, depois que saiu, depois que no dia que o Bolsonaro estava em Brasília. Não, não. Vamos lá. Vamos pegar a seguinte situação. Vamos pegar a seguinte situação. Sou o repórter. E sou editor do jornal. Eu recebo aqui. Olha, chegou aqui uma anotação no livro do condomínio, dizendo que o cara ligou para a casa do Jair e o Jair atendeu. Aí eu olho do outro lado e disse assim, o Jair, nesses dias todos, estava na Câmara, então aqui o painel eletrônico, está aqui a filmagem dele, ele fez vídeo lá e tal. Irmão, morreu. Eu não vou botar isso no ar. Pelo amor de Deus. Por que não? Pô? É lógico. Não tem como. Rodrigo, como é que você vai botar uma coisa no ar? O máximo que eu diria... Aí você é mais jornalista que eu. O que eu diria... É a única pessoa que coloca no ar, que acha que foi uma barrigada. Exatamente pela sua fala, pela sua fala inicial, Jacques. Qual é a sua fala inicial? Não existe imprensa... imprensa que não tem opinião, que não tem partido. Mas ele tem que apurar, cara. Mas a Globo tem partido, não existe ali. Rodrigo, são duas a coisas. Globo deu uma barrigada que agora, qualquer denúncia que ela fizer contra o Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro e o eleitor que não é do Bolsonaro, mas votou no Bolsonaro e que hoje desaprova, vai falar, porra, lá vem a Globo de novo com outra armação em cima do Bolsonaro. Perdeu a credibilidade, amigo. Se eu sou um editor ali equilibrado, diria o seguinte, mesmo sendo agente político, amigo, traz outro fato para mim. Porque... não existe. Entendeu? Assim, eu discordo. Não me convenceram. Se a esquerda, ao embarcar nessa,
também perdeu credibilidade de denúncia. Aí vai ficar nessa de, o Eduardo Bolsonaro falou sobre o AI-5, e ficam dando bom dia para cavalo. Bem, hoje eu estou na minoria, discordando vocês dois. Bom dia para o cavalo. Eu acho que faz todo sentido a esquerda se posicionar dessa forma. E acho que sofre com a polícia, sofre com a saúde, sofre com a educação, sofre com o desemprego, sofre com o fim dos direitos trabalhistas, sofre com a aposentadoria que foi para o espaço, e o pessoal está falando do AI-5. Vamos lá, vamos para o craque da semana, Marcelo, e aí? Cara, o craque, para mim, eu tenho dúvida sobre o craque da semana. Eu vou dar o meu, então, que eu não tenho dúvida nenhuma. Manda lá. Para mim, se chama Macri. Perdeu a eleição o Macri perdeu a eleição no domingo na elegância, recebeu na segunda-feira Alberto Fernandes, rechaçou as falas do presidente Jair Bolsonaro sobre o Mercosul. Um gentleman. É o craque da semana. Perdeu feio. Não perdeu feio, não. Muito pelo contrário, ele fez 40 e poucos pontos numa eleição. Perdeu. O cara era presidente da República, porra. Como o cara presidente da República perder no primeiro turno é perder feio. Ô, Marcelo, um governo... Presidente da República perder no primeiro turno é perder feio. Hoje vocês dois estão impossíveis. Eu acho que é grilo. É aquele 5-0... Aquele 5-0 foi transferido para aqui para o programa. O Rodrigo está sofrendo com 5-0 até agora, o Jackson. Não, vou sair do chat. Não fico. Não vou fazer futebol. Rodrigo, eu estou à vontade, porque eu sou fluminense, estou na segunda divisão. Ponto. Mas eu só estou dizendo o seguinte: os 5-0 está trazendo vocês dois para essa discussão infernal. Mas você não colocou. O Macri mandou muito bem, Marcelo. Para mim, o craque, se nós vamos falar da Argentina. Mandou bem pela educação, mas assim. Se nós vamos falar da Argentina. No mundo que está todo mundo se matando, cara. Pô, o cara fazer isso numa eleição aqui na Argentina, super polarizada, mandou muitíssimo. Se nós vamos falar da Argentina. Eu vou falar que é o craque mesmo, amigo, é minha amiga Cristina Kirchner. Amigão. Também. Tá certo? Parabéns para ela. Soube ler direitinho o que estava acontecendo. Lançou-se vice-presidente. Olhou para o Brasil, né? Olhou para o Brasil, a eleição de 2018. Soube mexer essas pedras. Quem ganhou aquela eleição foi a sabedoria política dela. Ela aproveitou um baita momento, uma baita oportunidade. Então, concordo com você, o Macri deu uma lição de Fernando Henrique. Exatamente. Mas assim, o que aconteceu com o Fernando Henrique politicamente depois disso? Ele está bem para burro, pai. Ele está velhinho, mas está bem, está escrevendo. Está escrevendo muitíssimo bem. Politicamente, o Fernando Henrique é um Midas ao contrário. Mas ele fez a opção. O Macri é mesmo. Quem o Macri tocar vai virar cocô. Vamos lá, quem é teu craque então, Marcelo? Manda aí. Olha só, pode ser o Gabigol. Eu não tinha pensado na Cristina Kirchner, mas eu acho que o Jackson tem razão. Acho que ela foi a craque da semana, pela vitória, pelo movimento, ter sido vice. O discurso que ela fez, aquele discurso do nunca mais. Puta que pariu. Craque. Ela foi. Messi de saia. Agora, eu queria também. Assim, não chegou no patamar da Cristina, mas eu vou dar eu acho que teve alguns craques aí que são craques por terem ficado calados. Né? O Romário que dizia que o Pelé era um poeta calado. Poeta calado. Alguns craques aí que ficaram calados essa semana, que eu acho que, para mim, ficar calado essa semana é jogada de craque. Então, acho que o Dória foi craque. Eu acho que o Huck foi craque. Eu acho que o próprio Lula foi craque a não entrar na história do porteiro. O do AI-5, ele também falou na entrevista de uma forma muito suave, leve. Quer dizer, é gente que é esperta, que entende de política. O Lula, na verdade, deu um tapa de luva de pelica nas grandes emissoras, né? Foi mesmo. Tirou onda. Exatamente. Então, assim, eu acho que quem ficou calado essa semana, não se envolveu, não falou que o Bolsonaro matou a Marielle, não ficou dando bom dia para cavalo com a história do AI-5, é craque. Verdade, boa.
Para mim, quem não deu bom dia para cavalo, quem não associou o presidente ao assassino da Marielle é craque. Porque não perdeu a credibilidade. Mostrou cautela na hora que tem que ter. Mas eu concordo com o Jackson, acho que a craque é a Cristina pela vitória. O Macri, assim, Rodrigo, eu acho que o Macri deu uma lição de democracia. Mas é isso que nós precisamos de adversários, não inimigos na política. Democracia e uma lição de educação, mais do que democracia, né? Agora, politicamente, para mim, ele virou um zumbi, cara. Um cara que é presidente... Marcelo, o Macri é um grande empresário, um cara extremamente bem resolvido. Ele, mais do que ter sido um diplomata, ele deu um sinal para a política, é um sinal muito bom, ele é pedagógico esse sinal. Porque, assim, uma coisa é ser inimigo, outra coisa é ser adversário. Para mim, quando eu escolho o craque da semana, não tem a ver com o gesto do sujeito. Se o gesto um gesto louvável ou não. Para mim, o craque da semana é o movimento que ele fez, ajuda ele. É pedagógico, Marcelo, é pedagógico, é educativo. Mas avancemos, porque a gente já está longe no horário. Então temos o craque, a Cristina. Daqui a pouco eu tenho que sair, eu tenho que pegar o meu irmão que está chegando aqui. O Pereba ficou o Witzel e o Flávio Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Eu esqueci de falar do Witzel. O Witzel, cara, Eduardo o Witzel... Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, desculpa. Isso. O Witzel é um horror, esquece o Witzel. Não, mas o Witzel, cara, politicamente, é o que eu estou te falando. E o Pereba da semana é argentino, é isso? É quem? É argentino, resolvido. O craque da semana. O craque da semana é um argentino, é isso mesmo? Craque é um argentino, fechado. Fechado. Resolvemos uma fatura. Não discordo de você com o Macri, não. Eu acho também, discordo. Aí eu quero somar com você, gremista. Eu acho que o Marcelo está se antecipando muito, porque o fim do Macri depende muito do que acontecer com o governo do Fernandes. E pode ser um desastre. E a conjuntura é dificílima para ele. Quanto? O Jair Bolsonaro, se isso acontecer, ele teve uma sorte danada da eleição na Argentina acontecer agora e não em cima da eleição dele. Porque se for um desastre argentino, é mais um argumento que ele tem. Mas é só uma provocação para o Marcelo para ele ficar nervoso. Vamos embora. Eu acho que o Alberto Fernandes vai fazer um bom governo. Eu não tenho dúvida, não. Eu acho que o Macri... Aquela história, o Jackson, presidente, prefeito e governador que perde a eleição no primeiro turno, na América Latina, é pereba, por definição. Com a máquina, com tudo. Perder no primeiro turno, pelo amor de Deus. Cara. Mas é um primeiro turno diferente lá, né, Marcelo? É 45 pontos, não é um primeiro turno. Bem, mas é uma prévia, né? A maioria simples, né, Marcelo? E tem uma prévia que define a eleição antes. Mas perdeu no primeiro turno, né, cara? Assim, Marcelo, o cara tinha 33 pontos, foi a 41. Perdeu no primeiro turno. Muito, muito ruim. Muito ruim. E numa eleição que basicamente se resolve na província de mais atingidas pela precarização, pela falta de emprego, pelos problemas sociais. A Argentina não... E aí, vamos falar do Chile, porque o Chile explodiu semana passada e a gente não fez o programa. Vamos avançar, porque acabou o horário do Rodrigo. Eu tenho horário daqui a pouquinho. Vamos lá, falar do Chile. Eu também tenho horário. Cara, o Chile, o Jackson falou do Chile, que o Pinheira era o Pereba, o primeiro Pereba que ele votou. O Chile ali é um exemplo do que está acontecendo no mundo. Né? Acho que a gente tem que entrar nesse tema. A gente está assistindo ao fim de um ciclo. Um ciclo que durou entre 40 e 50 anos, que começou com a teoria, eu falo isso em vários programas, né? Começou com o liberalismo repensado do Milton Friedman, o liberalismo monetarista, que foi aplicado inicialmente no Chile de Pinochet e depois se espalhou pelo mundo com a Thatcher e com o Reagan. A gente está assistindo ao fim desse ciclo. Mas o Chile... Só toma cuidado, Marcelo, para você avançar agora, toma cuidado quando você avançar, porque o movimento lá é o movimento de 2013 aqui com a esquerda no poder. Exatamente. É o mesmo movimento. Eu acho que a questão lá é em razão de uma... Mas a esquerda no poder no Brasil, o Jackson, a esquerda no poder no Brasil não saiu muito desse modelo. Que isso, cara?
A Dilma, o final do governo Lula já deu uma guinada e a Dilma deu uma guinada estúpida. Não, mas a Dilma botou o Joaquim Levy. Joaquim Levy no final, quando estava morrendo. Sim, mas eu digo assim, o que aconteceu nesses últimos Só para 40 alertar o seguinte, muita gente está falando o seguinte, isso está acontecendo no Chile, é o fim da questão liberal, pode até ser, mas é um movimento igual aconteceu aqui no Brasil, é o mesmo movimento, começou da mesma razão, aumento de passagem de ônibus. Aqui não chegou ao nível que chegou o Chile, porque a esquerda estava no poder e botou os caras encapuçados na rua para amedrontar a classe média que estava na rua. Ela se recolheu quando o pau comeu na rua. Mas foi marcante, você mesmo já disse isso várias vezes, há um marco na política brasileira a partir de 2013. E ali era a esquerda no poder. Eu acho que há um movimento mundial da população contra esse sistema de representação que se lixa para a sociedade e governa com as teorias. Eu queria abordar um pouco isso, que o Jackson está falando. Quem gosta muito de escrever sobre isso é o Giddens, né? Que ele fala sobre democracia reflexiva, né? A terceira via, enfim, que na verdade as pessoas, até os anos 70, 80 e 90, a pessoa, para ser um ator político, ele abria a mão da vida privada para ir para o público. Hoje é diferente. Hoje as pessoas estão no privado exercendo atividade política pública. Tem um mundo diferente aí. E as representações, elas romperam essas relações. Eu acho que tem muito a ver, Marcelo, um pouco com a crise da democracia. Tem muito a ver com a crise da democracia, que dialoga, sobretudo, que você está falando com os modelos. Aí não é um modelo de direita, não é um modelo de esquerda, não. Tá? Porque você vai pegar o Chile, né? Eu tô vendo a turma da esquerda batendo palma. Ou não leram 2013, não compreenderam 2013, ou não leram o Chile. Porque, não, cara, 2013 é diferente do que está acontecendo no Chile. Eu só concluir meu raciocínio, Marcelo. Me permita. O que nós estamos colocando em jogo aqui é um sistema de representação que foi fundado pós a Segunda Guerra Mundial, que ele está colapsando. E tem a ver, sim, com o modelo econômico do rentismo, sobretudo do rentismo, a partir da década de 90 para cá, que é o ápice do modelo neoliberal, ou seja, nós saímos daquela indústria de manufatura e entramos uma indústria de rentismo, essa é a grande realidade, e a indústria do rentismo não bota emprego na mesa, não bota renda do trabalhador na mesa. Mas isso tem a ver com a representação, porque a representação não soube colocar os seus diques, não conseguiu conter essa onda liberal do capitalismo. Então, assim, é uma crise que tem, na sua essência, lá na representação. Então, o Chile está vivendo a crise da representação que nós vivemos aqui. A sorte dos chilenos é que eles não têm uma democracia pluripartidária que nem é o Brasil, que dá espaços para um Bolsonaro, por exemplo, se eleger presidente. No Chile, ao que tudo indica, eles resolverão dentro do ambiente dele, assim como os espanhóis também resolveram. Você pega, se os espanhóis tinham um bipartidarismo, hoje eles têm 4 partidos. Não é que nem o Brasil que tem 30. Né? Então, assim, eu acho que a sociedade chilena vai sair melhor. Eu acho que eles têm uma capacidade institucional de responder melhor esses tipos de questões. Eu acho que os partidos voltarão a ter as suas identidades. Esse é um problema do capitalismo moderno, fez com que os partidos ficassem todos iguais, sobretudo nesses lugares onde tem bipartidarismo. Né? Então, assim, eu vejo com bons olhos. Eu acho que, assim, quem está batendo palma para o Chile talvez não tenha entendido ou não tenha um pouco de sociologia e ciência política. Eu estou achando muito natural. O Bolsonaro, aí fazendo um comentário aqui, o Bolsonaro tem que ter preocupação mesmo. Porque se essa correia de transmissão, que há uma correia de transmissão, porque no fundo ele está uma contestação às representações que não dão conta das demandas sociais, porque é isso que está. Aí você dialoga com os modelos. Se isso acontece no Brasil de hoje, nós temos um problema. Nós temos um problema que as forças políticas estão mais pulverizadas, estão mais desgastadas, e nós produzimos aqui uma sociedade política que é o que mais me preocupa, que é aquele negócio que o Carl Schmitt, lá, um dos juristas nazios, falava, né, no conceito do político, que é o nós versus eles, né? Que é os antagônicos. Dentre os antagônicos não tem vida, é vida ou morte. Nós precisamos voltar a uma política adversarial, ou seja, tem que ter um adversário nítido e claro. Quando eu faço um elogio ao Macri, por conta que ele faz isso. Não tem um nós ou eles, matar ou morrer. Não, eu tenho um adversário. Passou o adversário que está maior, é o país, é a conjuntura, é a democracia, é o sistema, é a estabilidade. Então, assim, eu estou olhando o Chile numa outra perspectiva. Me permite, assim, tem a ver com o modelo? Mas eu acho mais a representação. Eu acho que o problema da política, ele não é causa, ele é consequência. O problema por trás de tudo que está acontecendo não é no Chile, não é no Equador, não é na Argentina, mas é também nos Estados Unidos, na Espanha.
Em Portugal, não. Portugal é um oásis. Na Inglaterra, tem a ver com o modelo econômico que começou no início da década de 70, ganhou muita força e tração no início da década de 80, houve a vitória dos Estados Unidos em relação à Guerra Fria, o fim da União Soviética e do bloco socialista. E a partir desse momento surgiu a terceira via. O que era a terceira via? Era a esquerda do Tony Blair, é o Partido Trabalhista do Tony Blair, é o Partido Democrata do Bill Clinton, que, na verdade, eles mantiveram o modelo, a essência do modelo econômico do Reagan, da Thatcher, etc., e simplesmente investiram mais em serviços sociais, mas não mexeram no centro do modelo. E esse modelo foi um modelo que gerou muita riqueza, houve uma riqueza, um crescimento muito grande do PIB nos últimos 40, 50 anos, no mundo, historicamente, comparando com outros ciclos econômicos do mundo, mas a riqueza ficou concentrada. Muita gente no mundo ocidental foi para a pobreza, a classe média foi destruída, né? Assim, essa coisa antagônica do inimigo nos Estados Unidos está tão grande quanto no Brasil. E na Inglaterra também. E o que aconteceu? Isso mostra que, assim, olha, a saída não é o meio caminho, não é o meio do caminho. Né? E aí surge o bloco de esquerda aqui em Portugal, surge o Podemos na Espanha, surge o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren nos Estados Unidos, surge o Jeremy Corbyn na Grã-Bretanha, e surge também, ou aumenta, o Orbán, o Salvini, o Bolsonaro. Então, hoje, o que está acontecendo? A gente está vivendo um mundo onde existem, quase um novo feudalismo, tá certo? Você tem uma classe de bilionários, você tem os generais e os capatazes dessa classe, e embaixo você tem dois tipos de pessoas, né? Tem os vassalos e os servos, que batem palma e defendem quem os escraviza, e você tem os ressentidos e os indignados que querem mudar isso tudo. Quem assistiu Coringa entendeu o que está acontecendo no mundo. Aliás, é um filme que é a minha recomendação da semana. Eu vou te falar, há muitos anos eu não vejo um filme tão bom. Me lembrou Taxi Driver, me lembrou um monte de coisa, assim, que filme, sensacional. Não estou falando só do ponto de vista político, não, que para mim é secundário, em termos cinematográficos mesmo, mas a realidade é essa. Então, era inimaginável, na década de 90, no início da década passada, você ter um candidato como Bernie Sanders ou como Elizabeth Warren falando que tem que acabar com o bilionário. E aí você começa a ver o que está acontecendo. Bilionários e CEOs do mundo inteiro falando que, quase que dando razão a eles. Por quê? Porque não resolveram rasgar dinheiro? Não. Porque não querem perder o controle do processo. Porque se perder o controle do processo, vai virar uma revolução jacobina. É terror. Então, o que está acontecendo no mundo inteiro é um pouco isso. Os bilionários e os né, enfim, grandes capitalistas do mundo entenderam que vão ter que entregar alguns anéis. Eu acho que isso está claro. Se você lê o Financial Times, se você lê o Martin Wolf, eu leio regularmente, estudou na LSE, enfim, li muita coisa dele na época que eu fiz mestrado, eu acho que já está claro, Davos vai ser entrega de anel. O problema é que talvez não seja mais suficiente só entregar os anéis, vão ter que entregar alguns dedos. E para entregar os dedos e não entregar o coração, quem vai ter que liderar esse processo talvez seja políticos de esquerda que são democratas e pacíficos.
Porque se continuarem com as soluções de extrema-direita, Salvini, Orbán, o que vai acontecer vai ser uma explosão em 10 anos no mundo que vai ser incontrolável. E a gente está falando de guerra, de um monte de coisa que pode acontecer. Então, eu acho que assim, o que está acontecendo no Chile, o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Líbano, é tudo reflexo de um modelo que promoveu muito crescimento econômico, mas não promoveu distribuição de renda, né? E aí você tem pessoas que estão presas aos seus, né, aos bilionários e companhia, e tem pessoas que estão presas e que pessoas que estão indignadas ou ressentidas que querem mudar a porra toda. Posso falar um pouquinho, Jacques? Só um claro. segundo sobre isso? Assim, Marcelo, você está correto, assim, não há espaço na agenda pública, nas democracias, se nós não voltarmos a discutir sobre o papel do capitalismo e do rentismo. Você está corretíssimo. Nós vamos precisar voltar. Esse debate está colocado na mesa, em especial nas nações subdesenvolvidas. Brasil e América Latina, se não discutir o rentismo, não há futuro, porque não há emprego para todos. Não é só o rentismo. Mas, sobretudo, o rentismo. Vamos dar um exemplo de hoje, né? O Banco Central anunciou que vai reduzir a taxa de juros. É evidente que a redução da taxa de juros ela tem um efeito na rolagem da nossa dívida. Nós pagamos no ano passado de dividendos quase 600 bilhões de reais. 600 bilhões de juros da dívida. Ou seja, você pega o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e uma parte do Ministério do Desenvolvimento Social é o orçamento da União nessas políticas. Então, assim, o mundo precisa discutir o papel do rentismo. Né? Então, e é um debate extremamente novo, é um debate de 15 anos para cá. Né? Ou seja, o rentismo nunca ganhou tanta força na economia mundial como nos últimos 15, 20 anos. Isso é novo inclusive, para os grandes capitalistas. Mas, para finalizar, eu queria só reposicionar o negócio, Marcelo. Assim, você falou da terceira via, e aí quero reposicionar do ponto de vista histórico. O tema da terceira via foi escrito pelo Giddens, em especial naquele livro dele lá, Esquerda e Direita. Assim. E ele não fazia uma leitura econômica, não. Ele fazia uma leitura um tanto que sociológica, assim, super profunda, que ele dizia o seguinte: com a queda do Muro de Berlim, não tem mais direita, não tem mais esquerda. Né? Se não tem mais direita, não tem mais esquerda, significa que nós também vamos caminhar para uma sociedade onde as classes não são classes hegemônicas, são classes que ele chama de subpolítica. E aí o discurso da época do Tony Blair, ele entrava nesse quesito, tanto assim, ele não reconhecia, tinha um problema grave nos sindicatos, né? O Tony Blair só ganhou o Partido Trabalhista quando ele se tornou os velhos sindicalistas que dominavam o Partido Trabalhista. Então, assim, temos que ter cuidado um pouco com esse negócio de terceira via, de botar... É um debate que eu acho um debate extraordinário que o Giddens fez, não era um debate econômico, era um debate de posições sociológicas a partir da queda de Berlim de 89. O Giddens era o diretor da LSE quando eu estudei lá. Sim. E o Tony Blair era o primeiro-ministro. Era o primeiro-ministro. E eu era fã de ambos, tá? Eu acho que Giddens. Leio bastante Giddens. E eu acho que naquele momento não estavam fazendo certo. Eu estou olhando engenheiro de obra pronta, tá certo? Aquilo ali, que também não tinha jeito de ser diferente, né? Para a esquerda voltar ao poder, a esquerda, o Partido Trabalhista voltar ao poder, não ser diferente. Não era o sindicalismo da década de 70, 60 que ia fazer eles voltarem ao poder, era uma coisa mais moderna, né? The New Britain, que eles falavam. Mas aquilo ali tem a ver também com o fim da história do Fukuyama, quer dizer, claro. E a história não terminou, porque o que a gente está vendo no mundo é isso, que eu não estou falando do mundo ocidental, o mundo oriental é outra história. Lá eles estão vivendo o que a gente viveu na década no pós-guerra, né, a partir do New Deal e tal. Eles estão vivendo outro momento histórico. A gente está vivendo, o mundo ocidental vive outro. E isso vai explodir, está explodindo. Está explodindo. E tem a ver com o modelo econômico. Jackson, porque assim, você fala da... Eu ainda prefiro dizer que tem a ver com o modelo de representação. Mas vamos lá. Você falou que os dois estão indexados, essas questões estão indexadas. Explode na classe política, que ela deveria ter colocado em 2013, o governo era de esquerda, era Dilma, etc, etc. Quem fez o movimento aqui não, aí no Brasil, foi a extrema-esquerda. Quem começou a manifestação de 2013 não foi a direita que elegeu o Bolsonaro. Ela não estava nem na rua. Foi o PCO. O Rodrigo está dizendo, é complementar, pode ser complementar. O meu processo, minha maneira de formular, o que está em crise
é um modelo de representação. E que entrou em crise maior ainda, porque eu comecei a perceber, eu, cidadão, que eu não preciso mais dessa representação. Exatamente, a chamada que a gente chama de subpolítica. Então, eu não interessa mais, pô. É impossível eu ter que sair de casa, pegar um metrô lotado para ir trabalhar, e o vereador que eu elegi tem um carro oficial, com motorista, com capeta 4, mora muito bem, vive muito bem. Essas coisas estão em discussão porque eu não consigo me sentir representado. Então, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal resolve, por livre recreação, soltar ou manter preso o Lula, sem a minha participação, o que está em crise é o sistema de representação. A gente tem que caminhar para um sistema de representação diferente. É isso que está fazendo com que a crise seja do norte ao sul. Entendeu? Hong Kong é isso. Não é outra coisa. Se você tivesse um sistema de representação, que o eleitor se sentisse representado naquilo que ele quer, fatalmente você não teria esses movimentos de rua. Mas é a minha maneira de ver. Mas eu acho que não estou discordando de você, não, tá, Jackson? Aí mas tem eu acho que qualquer modelo econômico. Por que não acontece esse tipo de movimento na Noruega, na Dinamarca, na Holanda? Pô, Marcelo, deixa eu só concluir, Rodrigão. Porque é outro modelo econômico. Inclusive de representação. É outro modelo econômico. O problema é o seguinte... Não é um modelo econômico, é um sistema de representação diferente. Se as pessoas tivessem... O que você está dizendo hoje, por que não acontece na Noruega, na Suécia? Eu não sei se vai acontecer em algum momento. Jackson, olha só. Se as pessoas tivessem saúde, tivessem educação, tivessem bons salários, tivessem empregadas, não ia estar acontecendo isso. Elas iam querer ideologia. O problema, assim, a representação política, a forma de representação política... Se o cara tem casa, se o cara tem hospital, tem comida, tem aposentadoria, vive bem, ele quer discutir ideologia, ponto. Eu acho, por exemplo... Eu só queria chamar a atenção para o seguinte, existem lugares no mundo que estão em paz, existem. Como a gente achou que todos estariam. Isso é um curto-circuito, é a teoria do curto-circuito. Eu não sei se estão. Em determinado momento, alguém se acha insatisfeito e aí a bomba explode. E essas questões estão indexadas. A representação com a crise econômica está indexada. Não tem como não estar indexada. Mas é isso que eu estou falando. O problema da representação política... Marcelo, o ponto central na minha avaliação, que faz com que as pessoas hoje saiam às ruas, é a crise da representação. É a crise do Supremo Tribunal Federal, é o deputado federal que faz isso, é o deputado estadual que faz aquilo. Aí você pegou a questão, vamos pegar o dos nórdicos, né? Os nórdicos, o sistema de representação dos caras é uma sacanagem. Você vai na Suécia, o cara tem direito... A cada 5 deputados tem direito a ter um gabinete. A cada 5 deputados tem direito a ter um gabinete com 7 pessoas que trabalham coletivamente. Rodrigo, mas esse é outro discurso. Mas você que trouxe os nórdicos para o debate, Marcelo. Eu nem botaria os Não estou falando. Essas pequenas democracias, só porque essas pequenas democracias elas têm muito pouca singularidade, muita pouca simetria com as grandes democracias. Não é assim. Mas em geral, são duas questões que estão indexadas. Ninguém é que está errado, tá, Marcelo? Assim, eu acho que são duas coisas que têm vasos comunicantes. As duas questões. Sim, mas as pessoas vão às ruas, sobretudo, por conta da crise de representação. Não, eu discordo de vocês. Eu acho que as pessoas vão às ruas porque a vida delas está uma merda. Mas está indexado isso, Marcelo. É isso que eu estou dizendo. Porque a vida delas está uma merda, independente se o sistema de representação está correto ou está errado. Elas concordam ou discordam. As pessoas estão preocupadas em viver. Então, elas vão para as ruas porque a vida delas está uma merda. E a vida do meu representante está um show. Os representantes não dão as respostas que elas precisam. Tem um problema de representação e do sistema, Marcelo. Sim, mas existe um problema anterior. Nós estamos numa crise enorme no Rio de Janeiro, uma briga infernal do presidente. Nós estamos no Rio de Janeiro, numa crise enorme, uma briga ferrada entre o presidente da República e o Witzel. O pau está comendo, o Rodrigo Maia está em São João de Meriti filiando o prefeito. Ponto. É assim que funciona. Não, mas é isso que eu estou falando. Esse discurso que você fez, Rodrigo, e que o Jackson fez, que é o discurso dos privilégios, ele é um discurso muito efetivo, dá muito resultado, e você vê que é o discurso por trás da reforma da Previdência, apesar de 80% da economia vir em cima dos mais pobres. É o discurso
de uma série de coisas é a questão dos privilégios. Os políticos são privilegiados. Marcelo, eu só estou, na verdade, não tô fazendo discurso, não, só estou analisando como é que eu acho sei que as pessoas interpretam isso, tá? Sim, Porque, assim, sim. Eu acho esses paralelos horrorosos. Eu acho que esses paralelos não fazem absolutamente nada. Mas é paralelo da vida real da pessoa. Você pensa o seguinte, olha só, o cara não tem emprego. O cara que não tem emprego está no subemprego, ele tem que gerar algum tipo de renda para levar para casa. Aí o Congresso Nacional decide botar 2 bilhões de reais em campanha eleitoral. Eu acho que tem que botar os 2 bilhões. Agora vai explicar para o cara que está desempregado lá que vai pegar dos tributos, dos impostos, que não chega em saúde, não chega em educação, e vai botar para político. Aí essas indexações vão ganhando corpo por conta da crise de representação. Sim, mas aí, cara, aí a questão é o seguinte, é o discurso que, numa situação de tanta desigualdade social, o discurso que funciona para a direita liberal e para a direita conservadora é o discurso dos privilégios, dos políticos, não dos empresários. Né? Então, por isso que você... Senão a esquerda sempre ia ganhar. Não, então, concordo contigo. Qual é a estratégia da direita conservadora ou da direita liberal no mundo? É falar dos privilégios. Marcelo, foi a mesma coisa que você procura um bilionário. Foi a mesma coisa que o fascismo fez. Então, é óbvio que é um discurso efetivo. Eu só acho que ele não resolve a vida de ninguém. Você deixar que os políticos viajem de avião ou tenham menos assessores, não vai melhorar a vida de ninguém se você não mudar o modelo econômico. Marcelo, mas esse é o ponto, entendeu? Nós estamos discutindo o seguinte, o que leva a essa crise mundial que nós estamos vivendo, ou seja, aqui no Equador tem manifestações, na Bolívia tem manifestações, no Brasil tem manifestações, no Chile tem manifestações, no Líbano agora tem manifestações, que coloca a Espanha em eleição de novo, enfim. É crise de representação, tem a ver com o modelo? Tem a ver com o modelo, é evidente que tem a ver com o modelo. Mas quem tem que resolver o modelo, Marcelo? Aí o ovo e a galinha. Quem tem que resolver o modelo é a mas aí que tá, Rodrigo, olha só. Por que não tem... a representação na Suíça, o modelo de representação na Suíça é um dos mais antigos do mundo. Remonta a mais de 700 anos atrás. E ninguém está na rua na Suíça reclamando do sistema de representação. Na Holanda, na Suécia, na Dinamarca também. Por quê? Porque lá não se acha normal um sujeito trabalhar 8 horas por dia e não conseguir alimentar os filhos. Ô, pessoal, deixa eu te falar. Meu irmão acabou de chegar aqui, eu vou ter que cuidar aqui. Vamos terminando juntos. Vamos terminar. Ô, Marcelo, dica da semana. Eu vou dar dica da semana, na verdade, me manda seu endereço em box. Comprei para você um livro do Antônio Risério, super polêmico, foi lançado quarta-feira. Relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária. É belíssima a obra do Antônio Risério. Isso aqui vai dar um bom debate na academia e na política. Estou mandando para você aí. Tinha que mandar para as lideranças de todos os partidos de esquerda do Brasil. O Risério acabou de virar um demônio. Vai se entrar menos que o PSOL. Falar com o PSOL é doideira. Mas belo livro do Risério. Mais uma vez trazendo polêmica para os nossos livros. Eu continuo na leitura obrigatória dos Diários da Presidência. Estou terminando o último volume. Eita, Fernando Henrique. E acho que voto a mesma opinião. É um diário, então tem aquela coisa maçante. Cara, é uma lição de como é que se pode ser presidente da República ou não. Qual é a realidade política, as composições. Mas quem escreveu o diário? Não sei. Mas foi ele, não foi? Foi. Geralmente, a gente dá uma douradinha na nossa pílula quando a gente sim, você está dizendo quem escreveu o diário. Foi ele. Mas ele... Não, mas o conhecimento de causa do cara que viveu... É muito bem preparado, Fernando Henrique. Os volumes são muito interessantes, esse último está excepcional. Bom, a minha dica da semana, eu já falei qual era, é o filme Coringa. Para mim, um dos melhores filmes que eu vi nos últimos... Vou assistir. 10 anos. Não vou ficar falando sobre a beleza cinematográfica do filme, porque a gente não tem um canal sobre cinema. E nem vai fazer spoiler, né, Marcelo? É um canal sobre política. E eu acho que é um filme que retrata exatamente o ponto de ruptura para o qual caminha o mundo ocidental, principalmente os Estados Unidos, o Brasil, dessa coisa da extrema desigualdade, concentração de renda absurda,
que leva a rupturas. Né? Não é sustentável no longo prazo. Eu acho, aí é a minha opinião de analista, eu acho que não vai bastar entregar os anéis. Alguns dedos terão que ser entregues para que não seja entregue o braço. Né? E se a direita liberal continuar achando que basta entregar alguns anéisinhos, a gente vai entrar numa situação em 10 anos de convulsão social, desobediência civil muito grave e no lugar que mais importa no mundo, né, do ponto de vista do dimensionamento político e da expansão de ondas, que é os Estados Unidos. Aí a gente chama o AI-5. Fechado, gente. Beleza, gente. Boa noite aí. Valeu, Jackson. Valeu, irmão. Bom para vocês aí. Abraço, boa semana para todos. Obrigado, irmão. Um abraço para o seu irmão lá. Valeu. Obrigado.